Paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Amém. Glórias a Deus. É uma honra mais uma vez estar com os nossos amados para aprendermos da palavra de Deus. O Senhor Jesus tem muitas coisas para nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Como é muito importante, amados, que nós temos contato com a palavra de Deus, não somente de ouvir ela, mas também de estudar, de ler. A leitura diária, a leitura devocional, ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Se todos os cristãos eles tivessem o costume de ler a Bíblia, de estudar as Sagradas Escrituras, as coisas seriam melhor, Mas infelizmente nem todos têm esse desejo. Amados, eu não sei aí, mas aqui está começando a chover, aqui em casa, E eu tenho uma janela aqui bem próxima aqui a mim. Pode ser que o barulho da chuva atrapalhe em alguma coisa, eu não sei, tá? Então os amados aí, se a chuva atrapalhar em algo aí, dá um toque pra gente, tá bom? Só pelo menos pra gente poder ficar por dentro, E quem sabe tentar falar mais alto, mas tem uma janela ali de frente comigo ali, ela faz barulho, parece que a chuva tá batendo na janela, tá bom? Bom, vamos estar fazendo uma leitura então para nós estarmos dando início. O texto que eu quero fazer a leitura, amados, inclusive eu coloquei como tema para este ensino, o título, o tema para este ensino é A Falsa Promessa da Cura. É isso mesmo, a falsa promessa da cura. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 53 e o versículo de número 4, para darmos início, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que eu coloquei como esse tema a falsa promessa da cruz? Bom, porque existe uma teologia conhecida como teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela abrange muitos conceitos e, infelizmente, muitos deles vão contra a verdadeira teologia. Uma das questões, por exemplo, a respeito da teologia, que a teologia da prosperidade ela aborda, que existem muitas igrejas muito famosas, até no Brasil propriamente, que eles são adeptos da teologia da prosperidade. E um desses temas da teologia da prosperidade, obviamente o nome já diz, teologia da prosperidade, é de fato a prosperidade. Então, o que a teologia da prosperidade acredita é que Deus ele quer que todo mundo seja rico, todo mundo seja próspero, seja rico. E que quanto mais dinheiro você der a eles, mais dinheiro você vai ter, mais dinheiro Deus vai te dar. Esse é um dos principais pontos da teologia da prosperidade. Mas não somente a respeito da prosperidade, mas também a respeito da cura. A teologia da prosperidade tem os seus conceitos. E quando se fala em relação à cura, obviamente que já se vincula à prosperidade também. Próspero em questões de saúde, por exemplo, Então tem a prosperidade na vida em relação à saúde. Então, essa ideia de prosperidade, para essa teologia, ela abrange vários ângulos. O principal, como eu disse, é em relação a dinheiro. E outro ângulo que abrange, que pega essa teologia da prosperidade que eles ensinam, é a respeito da cura. Então eu dividi inclusive esse ensino em três tópicos. E o primeiro tópico é sobre a teologia da prosperidade. Então quando eles falam a respeito da cura, o que eles ensinam? Que o crente, o cristão, ele não pode adoecer. Ele não pode adoecer. O crente, o cristão que serve a Deus, ele não pode ficar doente, ele pode vir até adoecer, segundo a teologia da prosperidade, mas ele não pode permanecer doente, tá? Então se ele vir adoecer, algo tem que acontecer para que ele deixe aquilo ali, ele passe novamente a ter uma vida sadia ali, uma saúde de ferro. O que eles ensinam? Que se o crente adoecer, alguma coisa de errado está com ele. E o que eles pegam na Bíblia para usar como base, fundamento para essa ideia? É justamente o texto que nós lemos, Isaías 53 e o verso de número 4, que está escrito assim:
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, se Jesus ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, as nossas doenças, então, segundo o conceito deles, tá? O cristão ele não pode adoecer, ele não pode ficar doente, porque senão o sacrifício de Jesus, né, esta ação de Cristo, então foi em vão. Então onde é que estão as dores e as enfermidades nossas que ele levou sobre ele? Se o cristão ainda ficar doente, padecer por uma doença. Se Deus ele é eficiente em todas as suas ações, e de fato Deus é, ele é perfeito em tudo que ele faz, de fato ele é, onde é que está a perfeição de Deus neste momento? Se o texto diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, ele levou sobre si. Então, o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, ela não é perfeita. Então, nós servimos a um Deus que não é perfeito. Essa é a ideia, tá ok? É isso que pegam, que apregoam. E de fato, o verso de Isaías, ele diz que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas será que esta promessa de cura, ela é uma promessa verdadeira? Bom, o título deste ensino é A Falsa Promessa de Cura. Então, o que nós vamos ver agora no segundo tópico é a teologia verdadeira. O que ela diz a respeito disso? Para isso, eu separei aqui um texto em Mateus, no capítulo de número 8, e o versículo de número 14. Mateus 8, 14, e eu vou ler até o verso de número 17, que diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então note no texto aqui de Mateus que o verso de Isaías que ora nós lemos, lá em Isaías 53, verso de número 4, ele se cumpriu nos dias de Jesus, quando Jesus estava na terra. Jesus ele curou a sogra de Pedro, veio mais alguns enfermos, endemoniados ali, Jesus expulsou os demônios, curou os enfermos, aí se cumpriu o texto de Isaías. Ou seja, a promessa que foi feita por intermédio de Isaías não é para toda a eternidade, mas era para os dias de Jesus. Então ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. As doenças de quem? Do povo de Israel que estava enfermo naquela época, tá? Então quando Isaías diz a nossa, ele está falando, se referindo ao povo, ao nosso povo. Então o povo de Israel, aqueles que estavam enfermos, que foram até Jesus, Jesus ele os curou, Jesus ele pegou essas enfermidades, ele tirou essas enfermidades, ele de fato curou, o texto diz, o texto é nítido, ele curou. Então, essa promessa de cura que a teologia da prosperidade apregou, e muitas igrejas, amados, eu repito, de grande nome dentro do Brasil principalmente, que muitas das vezes até, não sei se, né, eu acredito que a maioria conheça, são adeptos dessa teologia, só que obviamente que eles não assumem, nós somos da teologia da prosperidade, não, nada a ver. Mas os conceitos, as pregações, os ensinos, é tudo baseado nisso, na teologia da prosperidade. Então o que eles ensinam a respeito da cura é isso, que Jesus ele levou sobre si as nossas doenças, então não podemos ficar doentes. Só que aí vem Mateus capítulo 8, verso de número 14, o verso de número 17, propriamente dito, e diz que o verso de Isaías se cumpriu lá na época de Jesus. Então, aí resta-nos o terceiro tópico, que é: o cristão verdadeiro, ele pode ficar doente então ou não? Quando nós olhamos para a questão, né, o quesito ser cristão, filho do Deus Altíssimo, a ideia do cristão padecer por algo, ela se torna incabível na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas não entendem e não aceitam passar por momentos de dificuldade, passar por momentos de dificuldade financeira, dificuldade na vida sentimental, emocional, familiar, conjugal, profissional,
Em questões de saúde também, muitos cristãos, eles não aceitam isso. Por quê? Porque eles são filhos do Deus Altíssimo, então eles dizem, não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu não posso passar por isso, eu não posso viver assim, eu não posso estar nessa situação. Mas o que nós temos que entender, meus amados, é que nós somos cristãos, mas nós somos seres humanos, tá? A nossa humanidade, ela ainda é existente. Por que eu trouxe essa mensagem? Porque algumas semanas atrás, de fato, eu adoeci, eu fiquei enfermo, né? E já fazia o que? Acho que uns 20 anos que eu não ficava de cama. Fazia uns 20 anos, mas talvez até mais. E eu fiquei enfermo, né? Fiquei gripado, enfim. E me veio essa mensagem na minha mente. Porque, poxa, quantas pessoas, né? Quantos cristãos, né, não pegaram a Covid, por exemplo, e muitos vieram a falecer e tal. E aí entra a seguinte questão. Poxa, não somos filhos do Deus Altíssimo? Por que Deus não livrou? Por que Deus não curou? Aí entra a questão que eu estou ora relatando, que o fato de nós sermos cristãos não extirpa a nossa humanidade. Nós continuamos sendo seres humanos do mesmo jeito. Mas, irmão, eu sou filho do Deus Altíssimo, filho de Deus... Tudo bem, meus amados, que você eu também sou, mas continuamos sendo pessoas, seres humanos comuns. Então nós estamos tendentes a ficar doentes, estamos tendentes a passar por uma dificuldade financeira, estamos tendentes a passar por um momento de, sei lá, enfim, somos seres humanos, é natural, é comum nós passarmos por situações humanas. Então o fato de nós sermos filhos de Deus não nos tira dessa possibilidade, tá? Jesus era Deus, é Deus, obviamente, e era Deus na terra, mas tinha um corpo de homem. Ele é o Deus que se tornou carne. Aí você diz, poxa, mas Jesus era Deus supremo. Sim, de fato ele era e continuava sendo Deus. Porém, era um Deus humanizado, ele se formou em carne. Ele veio em carne. E como carne, como corpo de homem, ser humano, Jesus ele era humano, 100% humano também. Ele tinha as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos. Jesus ele teve fome, o texto da Bíblia diz, Jesus teve fome, Jesus teve sede, ele teve sono. Tá? Jesus ele se cansava, ele se sujava, ele suava. Jesus ele era um ser humano comum. Tanto é que as pessoas não acreditavam nele como Deus. Porque eu olhava para Jesus e falava, mas eu não vejo Deus nele. Eu olho para ele e vejo um homem qualquer. Um homem que eu não vejo nada nele que seja Deus. Porque aparentemente, de fato, não tinha nada de Deus. Mas, obviamente, que conversando com ele, né, ouvindo a sua mensagem, enfim, todas as questões espirituais sendo pautadas, óbvio, ali estava Deus. E muitos acreditaram nele como Deus por conta disso, tá? Não olhando para a sua humanidade. Então, a olho nu, olhos humanos, era um ser humano, um homem comum, tá? Então, o mesmo Jesus, Deus, tinha um corpo de homem, padecia questões humanas. Por que nós, cristãos, não vamos padecer? Por que eu e você não podemos ficar doentes? Por que eu e você não podemos passar por momentos de luta e de dificuldade e de desespero? Nós somos melhor do que os homens do passado, de fato. Então é natural. Então a promessa de cura, essa promessa de cura que você encontra por aí, é uma promessa de cura pré-fabricada, que não é verdadeira, é uma falsa promessa de cura, tá ok? A Bíblia nos mostra, meus amados, ainda dentro do terceiro tópico, que é o último tópico, né? Eu tratei do primeiro tópico falando da teologia da prosperidade, o segundo tópico é trazendo a teologia verdadeira na refutação daquilo que a teologia da prosperidade ela pregou, e agora no terceiro tópico nós estamos falando sobre o cristão pode ficar doente ou não. Então dentro ainda desse terceiro e último tópico, nós não podemos esquecer de Jó. Texto de Jó 2, 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E outro texto vai estar chagas, enfim, é a lepra. E Jó tomou um caco de telha para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Jó teve úlceras malignas, o texto diz isso. E a lepra de Jó, ele se tornou leproso, ele tinha lepra. Era um homem que era segundo a vontade de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó, falando: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava da aparência do mal. Olha só, o próprio Deus dando testemunho de Jó. Jó sendo íntegro e reto,
passou por um momento de dificuldade, vamos falar agora sobre doença, sobre enfermidade. Ele passou por um momento de enfermidade. Então nós, cristãos, também podemos passar por um momento de enfermidade. Por mais que você ore bastante, que você seja um pregador, um exímio pregador, ensina a palavra, conhecedor das escrituras, mestre, doutor em teologia, continua sendo um ser humano comum, tendente a passar por dificuldades do mesmo jeito, tá? Então não é porque você é um perfeito adorador, né? Um perfeito obreiro, alguém de grande caráter e que busca o Senhor com o coração aberto, que você não vai ficar doente, ou que você não vai passar por outras coisas. Vai passar porque faz parte da nossa humanidade. Aí alguém pode falar, mas Jó, ele só ficou doente porque o diabo foi lá e colocou a lepra nele, porque Deus permitiu. É uma coisa diferente, irmão. Então, tudo bem. Então vamos olhar então para Isaac. Gênesis 27, verso de número 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. O texto diz o quê? Que Isaac estava cego. Sim, Isaac estava cego. Isaac era o patriarca, era filho da promessa também, fazia parte, obviamente, a promessa de Deus estava sobre Isaac, que era filho de Abraão. Então Isaac era um homem de Deus. A promessa de Deus estava sobre ele, a benignidade de Deus, a benignidade, a bondade, a graça, estava sobre Isaac. Aí a pergunta, por que Deus não curou Isaac então? Por que Isaac ficou cego? Por que Deus não curou Isaac se Isaac ele era segundo a vontade de Deus, era o filho da promessa, enfim, né, fazia parte ali da promessa de Deus. Por quê? Amados, porque é simples a resposta. Porque Isaac era um ser humano comum, igual a mim, igual a você. Era o Isaac o patriarca, mas era um ser humano comum. Então ele passava por momentos igual nós podemos passar. Então por isso ele ficou cego e Deus não curou ele da cegueira, né? A Bíblia não diz que Deus curou, porque de fato Deus não curou. Aí você pode dizer, mas espera aí, Isaac, ele estava enfermo, ele estava velho. Então ele ficou enfermo, ficou cego, porque ele já estava velho, irmão. É diferente na minha vida. Agora vamos olhar para Timóteo. Timóteo tinha mais ou menos 40 anos de idade. Mais ou menos. Um pouco menos, talvez. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 23. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Não bebas mais água só, mas usa-te também de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo também era enfermo. Mas Timóteo não conhecia Paulo? Conhecia. Paulo não era usado em dons de cura? Era. E por que Timóteo continuava enfermo? Porque Timóteo era um ser humano comum. Por mais que Timóteo era amigo de Paulo, por mais que Timóteo veio a ser pastor da igreja de Éfeso, alguém de grande nome e renome dentro da sociedade cristã, amados, Timóteo continuava sendo um ser humano comum. Paulo podia ter dito para Timóteo, eu vou orar daqui e Deus vai curar você aí. Você acredita? Acredita, então vou orar. Não, mas Paulo disse para Timóteo, não usa só água não, usa um pouco de vinho também, por causa da enfermidade que você tem no estômago. Timóteo continuava enfermo, mesmo sendo um homem de Deus, tá? Por quê? Porque é um ser humano, tudo bem? Mas Timóteo, irmão, não era alguém assim de tão grande relevância nas escrituras sagradas. Tá, então vamos para um outro personagem, Eliseu. Eliseu foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Tinha unção dobrada em relação a Elias. Tanto é que Eliseu ele fez mais milagres do que Elias, Deus através de Eliseu. Elias ele fez 7 milagres, né? Deus através de Elias, né? Os irmãos estão entendendo. Eliseu, ele efetuou 14, tá? Entre os conhecidos, por exemplo, Eliseu, ele abriu o Rio Jordão com a capa de Elias, por exemplo, né? Ele multiplicou o azeite da viúva, ele ressuscitou o filho da sunamita, ele multiplicou os pães, 20 pães para 100 homens, olha só. Ele curou Naamã da lepra, Eliseu curou Naamã da lepra. Deus através de Eliseu, né? Todos estão entendendo. Ele fez flutuar um machado, e interessante que depois de morto, Eliseu, depois de morto, lá em 2 Reis, capítulo 13, verso de número 21, eu não vou ler para não ser extenso,
quando o morto foi jogado na cova, na tumba de Eliseu, quando ele bateu lá na sepultura, ele ressuscitou. Porque era a tumba de Eliseu. Olha só, Deus fez milagres através de Eliseu, ainda ele estando morto. Amados, Eliseu não era qualquer um. Agora, você me pergunta, mas espera aí, então quer dizer que Eliseu estava enfermo? Mesmo ele curando Naamã da lepra, Deus através dele, mesmo ele sendo usado em dom de cura, mesmo ressuscitando o filho da viúva, Eliseu estava enfermo. Sim, de fato ele estava enfermo. Olha só lá em 2 Reis capítulo 13, verso de número 14. Ó, e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Vou ler o resto do texto que não é interessante para nós, mas só para continuar o verso. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Bom, mas só a parte A do versículo. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Em outra tradução vai estar: e Eliseu estava doente da enfermidade de que haveria de morrer. Enfim, Eliseu ele morreu doente. O homem que foi usado em cura de lepra. Um homem que foi usado para ressuscitar um filho da viúva. O homem que futuramente, né, obviamente estava vivo ainda, que seria usado para ressuscitar uma pessoa mesmo estando ele morto, né? A tumba de Eliseu, ali, a sepultura de Eliseu. Ele morreu enfermo, tá? Por quê? Porque era um ser humano comum, igual a mim, igual a você, amados. O que eu quero dizer com essa mensagem? Que nós somos seres humanos, não somos especiais, tá, em relação a outras pessoas. A diferença entre nós e quem não serve a Cristo é que nós temos sobre as nossas vidas o sangue de Cristo. Nós temos privilégios, algumas coisas que o ímpio, o mundano, ele não tem. E que muitos cristãos que estão na igreja, mas não vivem a vontade de Deus, também não têm. Nós temos acesso a promessas que eles não têm. Nós temos acesso à sala do trono de Deus que eles não conseguem chegar, tá? As nossas orações tendem a ser mais respondidas do que a deles, de fato. E muitas orações de muitas pessoas nunca serão respondidas porque nunca criam um compromisso, um vínculo sincero com Deus, tá? Então isso é diferente, sim, de fato. Temos o reino do céu garantido para nós através do sacrifício de Cristo. Temos sim. Nós temos muitas coisas boas, muitas regalias, digamos. Mas isso não nos torna fora da humanidade. Nós continuamos sendo seres humanos. Por mais que nós tenhamos sonhos e visões de Deus, temos revelações, somos usados por Deus, sentimos o Espírito Santo, o mover de Deus, milagres acontecem através de muitos de nós e em nossas vidas, continuamos sendo seres humanos normais. Então você pode passar por momentos de luta, de dificuldade, de sofrimento, de dor. Você pode passar por momentos de doença. Você pode vir a falecer de uma doença, tá? É o que eu sempre digo entre aspas, né? Conversando com algumas pessoas. Existem coisas nas nossas vidas, amados, que é como se fosse um espinho na carne de Paulo. Quando Paulo tinha um espinho na carne, alguns dizem que era uma doença, outros dizem que era alguém que perseguia Paulo, cada um diz uma coisa, porque de fato não existe uma resposta absoluta para isso, do que era o espinho da carne de Paulo. Existem muitas teorias, mas nada consegue comprovar e provar 100%. Mas quando Paulo reclamou com Deus em sua oração, reclamou o modo de dizer, tá? Só para entender, Deus ele falou com Paulo assim, Paulo falou com ele do espinho na carne. Deus falou com Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enfim, o que Deus falou para Paulo? Paulo, eu não vou tirar o espinho da carne não, é isso que Deus estava querendo dizer, eu não vou tirar não. Porque a minha graça te basta, você já tem a minha graça, eu não preciso fazer isso daí. Basicamente seria isso, eu estou falando em linguajar humano, para a gente compreender um pouco da palavra de Deus, tá? Então, por favor, me entendam. Mas basicamente é isso, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Então existem coisas que muitas das vezes é um espinho na nossa carne. E às vezes ele não vai ser tirado. Pode ser que você, Deus queira que não, obviamente, tomara de Deus que não, que você seja curado. Mas pode ser que você morra, você vá para a sepultura com essa enfermidade que você tem. Pode ser uma possibilidade. Porque pode ser um espinho na carne. Pode ser que através disso, o espinho da carne de Paulo tinha um propósito, né? Não vamos entrar aqui nisso, porque o tempo nosso já está indo embora, né? Mas pode ser que seja um espinho na sua carne que também tenha um propósito.
Então tem coisas nas nossas vidas que nós vamos ter que viver, passar e vamos ter que enfrentar, tá ok? Mas nós não podemos desistir. Por quê? Porque Cristo Jesus, Ele nos deu condições de alcançarmos o milagre. Então você pode alcançar o milagre da cura. Isso que você pode achar que é um espinho na carne, pode ser que não seja, e Deus pode fazer um milagre, arrancar e mudar o seu cativeiro, tá ok? Mas fora isso, é normal passar por luta, amados. Então, para você, deixa eu fechar aqui minha Bíblia, para você que está passando por luta, por momentos de dificuldade, saiba de uma coisa. Você é mais um entre milhões e milhares de cristãos no mundo hoje. Você é mais um entre milhões e milhares de homens de Deus dos tempos bíblicos que também passou por momentos de dificuldade. E olha só que bonito, o mesmo Deus lá dos tempos bíblicos é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Deus, ele não mudou. Então ele pode fazer um grande milagre na sua vida. É um Deus que cuida, que vela, que ajuda, aquele que está presente, que está ali, sabe, sempre te dando forças para conseguir progredir, continuar. E é isso que Deus quer para você e quer para as nossas vidas. Então, acho que a conclusão dessa mensagem é: somos seres humanos normais, tendente a passar por momentos de dificuldade. Então é comum que você vive ou passa. Mas nós temos um Deus que faz milagres. E se você acreditar e clamar ao Senhor, Deus, ele vai te dar o direcionamento. Você vai alcançar da parte de Deus aquilo que você precisa e o nome do Senhor há de ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Senhor Deus, obrigado por tudo, te peço. Abençoe os teus servos. Cura, salva, liberta, renova, transforma, batiza, faz o teu milagre em cada lar. Entra, Senhor, com providência e faz a tua obra. Cuida dos sentimentos, das lágrimas dos teus servos. Faz a tua obra, Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos e somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada coração e todos juntos digamos amém em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.